A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa continuar com você, que mais uma vez está aqui comigo, para nós juntos aprendermos a palavra de Deus a partir deste vídeo da Escola Bíblica. Eu espero que você continue sendo abençoado com essas transmissões que estamos fazendo, com essa gravação. Espero que Deus encha o seu coração de fé e de certezas e que possa animar você, mesmo que esteja passando por dias difíceis ou mesmo que o dia difícil não chegou para você, mas que você tenha novas experiências com Deus e seja cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Nós vamos hoje para a lição de número 13. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração no livro do Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos passar pelo aquele texto que o Wagner pregou alguns domingos atrás e revê-lo novamente, mas que o Senhor Jesus possa estar com você e de uma forma especial falando ao seu coração. Eu peço que você nesse momento curva a sua cabeça, nós vamos orar no nome de Jesus. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo prazer de falar a tua palavra, pelo privilégio de comunicar ela por essas mídias sociais. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão comigo neste momento. Que de uma forma especial sejam tocados pela tua palavra e reflita sobre a sua vida cristã e tudo aquilo que tem feito e vivido a partir do conhecimento da tua palavra. Que a bênção do Senhor chegue em cada lar, em cada família que está comigo neste momento, que faz parte da nossa comunidade ou que não faz parte da nossa comunidade. Que o Senhor os abençoe, que eles sejam cheios de conhecimento e da graça de Jesus. E que o teu Espírito nos instrua neste dia, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Então o texto bíblico que nós vamos usar hoje é o texto do Evangelho de João, que é a nossa leitura, do capítulo 14 em diante, que vai dizer o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Esse texto a gente precisa compreender de uma forma mais clara, porque esse texto, se a gente puder analisar ele de forma linear, como sequência do capítulo 13, nós podemos perceber que essa frase ou essa fala de Jesus dizendo, olha, não se turbe os vossos corações, é de fato porque Jesus começa anteriormente no capítulo 13 e o verso 33 dizendo, olha, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como eu tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. E eu vou-lo digo também agora. E o que ele está dizendo? Que provavelmente Jesus ia se separar dele. Jesus agora não estaria mais com os discípulos. Jesus estava dizendo para eles, e já antecipando o que iria acontecer, dizendo assim, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Na verdade, vocês ficarão aqui. E eu irei. Então Pedro indaga Jesus, 3 versículos depois, ele diz, Senhor, disse Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, você não pode ir comigo agora. O Pedro responde, por que não posso ir? Por ti darei a minha vida.
Então há um diálogo de separação e há uma tentativa de Pedro de demonstrar a sua fidelidade ao mestre, dizendo, olha, por ti eu vou dar até a minha vida. E aí Jesus provavelmente está ali vivenciando as preocupações dos discípulos e as turbulências e as muitas indagações. Então Jesus vem e dá o texto do capítulo 14 diante desse rompimento previsto de forma antecipada. Jesus está dizendo, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, ou seja, nós vamos nos separar. Nós não vamos estar mais juntos. E aí no capítulo 14 ele segue adiante e ele diz assim, então por isso, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então ele está dizendo, mas se o Senhor vai se separar de nós, como é que nós vamos crer em alguma coisa? Então, é indispensável a gente entender o que está acontecendo ali. Entender por que dessa palavra que o Jesus está dizendo para o Pedro. Ele está dizendo de fato isso, olha, mesmo que vocês não estejam comigo, vocês precisam crer em mim. E aí ele está dizendo, eu vou para a casa de meu pai, vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí você imagina, na lógica que o Wagner usou de uma ideia de fim de mundo, não é um fim de mundo aqui, cosmos, né? Se referindo à Terra, à existência. Não é isso, mas é um fim de costumes, né? De mundos ou ambientes criados. Se a gente analisar os discípulos foram chamados por Jesus e esses discípulos eram pescadores, alguns deles. E aí eles saem daquele mundo da pesca e passam a seguir Jesus. Então eles saem de um mundo e vêm para outro mundo, para se tornar discípulos. Agora, depois de 3 anos e meio com Jesus, Jesus diz para ele agora, vocês vão entrar numa nova etapa desse mundo e nós vamos nos separar de novo. Porque se estavam separados, se uniram a Cristo e agora Jesus vai os deixar, então é a perspectiva de você olhar e dizer, mas aquilo que nós estávamos procurando já não existe mais. A lógica de reino de Deus a partir de Jesus Cristo com a gente, o que acontece agora? Acabou, né? Então, essa é a preocupação que está se passando por eles, dentro da cabeça deles, possivelmente segundo a leitura do texto. E a afirmação que Jesus vai fazer mais à frente. Então eu tenho que entender isso para que a gente possa entender o porquê é que eles estão com os seus corações angustiados, porque há uma turbulência no coração, porque há essa preocupação. E Jesus está dizendo, olha, vocês precisam crer em Deus e crer em mim. Mas aí, peraí, Tomé entra na conversa. Interessante que essa fala de Tomé não é uma fala duvidosa, porque no Tomé tem esse título, né? Ah, você tá igual Tomé, duvidando de tudo. Mas o Tomé está fazendo uma pergunta legítima. Não é uma pergunta duvidosa. Ele está dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então, se o Senhor está dizendo que vai para um lugar e que eu não posso ir, a gente precisa dar um jeito de ir para esse lugar. Ou seja, a gente está imaginando e identificando que Jesus vai conduzir as pessoas para algum lugar, que na verdade não era essa a proposta de Jesus. Não é de fato nenhum como uma leitura do texto e dizer assim, olha, Jesus dizendo, eu vou para a casa do meu pai e vou arrancar vocês do mundo e vou levar vocês para outro lugar. Não, a casa de meu pai não é fora do mundo, a casa de meu pai é no mundo, né? Aí a lógica e a compreensão para que a gente chegue nesse raciocínio que eu antecipei, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido antes, vocês já saberiam o que é ou quem é o Pai, vocês reconheceriam em Jesus a face do Pai. Agora o problema é que Jesus já vem há alguns capítulos dizendo assim, olha, quem vem a mim vê o Pai. Ou pelo menos vocês precisam reconhecer pelas coisas que eu faço. Ou então vocês precisam olhar e analisar tudo isso que a gente está falando para vocês. E diante dos sinais que nós vemos na primeira parte do Evangelho de João, que é o livro dos sinais, já identificava e apontava para Jesus como Filho de Deus e como Messias. Então,
se você não consegue enxergar nisso, é porque vocês não conhecem o Pai. E aí me parece que o Felipe entra na conversa e ele fala de uma forma muito interessante, porque ele diz assim, olha, Senhor Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ou seja, para de falar tanta coisa que a gente não está entendendo, para de dizer tantas coisas e de fazer coisas que a gente não entende e mostra logo o Pai para a gente. Já que você vem falando dele, que ele e você é um, que você tem essa relação, que você faz toda a vontade do Pai, que você tantas coisas, então peraí, chega de falar e mostra logo o Pai. Veja a forma e a falta de paciência que os discípulos estavam tendo com Jesus nessa ocasião. E aí a gente consegue perceber como é que eles estão com o coração agitado, como é que eles estão preocupados. Então peraí, chega de conversa, vamos logo querer saber como é que é o Pai e o Senhor mostra o Pai para nós logo. Mas o que Jesus está tentando dizer é outra coisa. Então Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Perceba a relação que Jesus está fazendo. Fica nítido uma ideia que Jesus está dizendo, se vocês não conseguem ver o Pai em mim, é provável que vocês tenham uma ideia de Deus diferente da que eu estou mostrando para vocês. Porque se nós percebemos e se nós sabemos que determinadas atitudes identificam ou evidenciam alguma coisa nas pessoas e a gente não consegue enxergar, é porque a gente não identifica aquelas atitudes como aquilo que a pessoa quer mostrar para a gente. Ou seja, eles não estavam de forma alguma esperando esse Jesus, o Filho de Deus. Eles estavam esperando outro Jesus. Eles estavam esperando outro Messias. Eles não estavam esperando o Jesus que diz assim, olha, eu vim para servir. Eu estou dando o exemplo e eu quero que vocês façam isso uns aos outros. Ele não está dizendo, eles não estavam esperando um Jesus que é o pastor que dá a vida pela ovelha. Ele está esperando um pastor que mata o inimigo para salvar as ovelhas. Eles estavam esperando um Messias ou um Filho de Deus assentado na sua glória para governar Israel com mão de ferro. E não um Jesus que sofre, que chora com aquelas irmãs que perderam o irmão. Um Jesus que se compadece, um Jesus que abre e que faz com que a mulher tenha um lugar de prioridade no reino de Deus, quando a mulher e as crianças não eram nem contadas. E eles não estão esperando esse Jesus, eles não conseguiram enxergar em Jesus e nas atitudes e nas obras de Jesus, de compaixão e de misericórdia e de inserção dos marginalizados dentro do reino de Deus, a face de Deus. Eles viram outra coisa, por isso que Jesus está dizendo, estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm conhecido. Eles estão pensando em outra coisa, estão vivendo outra coisa, eles estão... Qualquer outra coisa, menos a face de Deus em Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz assim, credes que estou no Pai e o Pai está em mim, e credes ao menos por causa das mesmas obras. É isso que não está dentro da lógica dos discípulos. É isso que foge daquilo que é comum. Por quê? Porque já que eu estou fazendo aquilo que o Pai faria, ou que o Pai disse que faria, por que é que vocês não estão crendo em mim? Essa é uma perspectiva que a gente precisa analisar, já que a gente está fazendo aquilo que se esperava, por que é que vocês não enxergam a face de Deus no Filho de Deus? Porque eles estão esperando outro Deus, outro Jesus, outra face de Jesus. Eles estavam esperando aquele Deus que sobrepujasse o império, e não um Deus que dissesse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles estão esperando outra face.
Eles estão esperando aquele Deus que mandaria miríades de anjos a seu favor, em vez de permitir que fosse crucificado. Mas Jesus continua. Verso 12, ele vai dizer, olha, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O que é que Jesus está fazendo com essas falas dele? E que ele vai deixar mais claro no decorrer do tempo. Jesus está dizendo que para que o reino de Deus avance, agora não precisaria mais que Jesus estivesse com eles. O que Jesus está dizendo é que eles precisam crer nele para que as obras de misericórdia do Senhor manifestadas na terra continuem. É que eles precisam agora tomar a dianteira do reino de Deus e não ficar mais agora esperando as ações de Jesus e olhando somente para que Jesus faça as coisas e eles fiquem ali obedecendo às diretrizes do Mestre. Ele está dizendo, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda. Não só qualitativamente, quantitativamente também. Mas o que ele está dizendo é, o que vocês pedirem em meu nome, eu vou dar para vocês. Então, é um diálogo em que, se a gente seguir a ótica, a lógica do texto, você consegue perceber que Jesus está dizendo, eu faço as obras do Pai que está em mim. Ou seja, eu vim para que Deus fosse glorificado a partir da minha vida e a partir daquilo que eu faço. E Deus manifestasse a sua face graciosa a partir do Filho de Deus, que é a máxima excelência da revelação de Deus, Jesus Cristo. E agora ele está dizendo assim, mas vocês precisam crer em mim da mesma forma para que eu esteja em vós e vocês façam aquilo que eu faria, em nome do Pai. É assim que o versículo cabe quando ele diz assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. É importante a gente detalhar essa última parte do versículo, porque pedir em nome de Jesus não significa o uso de uma palavra mágica, como no nome de Jesus, força Deus a manifestar o poder e força Deus a fazer aquilo que nós estamos falando em nome de Jesus. O que nós já ouvimos alguns pregarem e o que nós já pensamos a partir da interpretação de alguns, de um texto que é subtraído do seu contexto. Mas, na verdade, o que é que ele está dizendo? Se nós estivermos de acordo, ou se nós formos um com o Pai, não tem como nós pedirmos aquilo que o Pai não quer fazer. Nós de forma alguma faríamos aquilo que seria somente para eu ser glorificado. O que nós queríamos e o que nós vamos buscar é a glória de Jesus, para que Deus seja glorificado a partir daquilo que a gente faz. E aí sim a gente pode pedir e Deus fará. Então, totalmente fora da lógica de usar o nome de Jesus como uma palavra mágica, ou como uma forma de amuleto para que a gente possa forçar a mão de Deus a agir. Olha, o que você pedir em nome de Jesus, Deus é obrigado a fazer. Mentira. Não é isso que o texto quer dizer. Porque ele já segue, né? Por mais que tenha em algumas Bíblias um título, o texto é corrente. Ele vai dizer assim, olha, se me chamar, se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Perceba que no desenrolar do capítulo, você começa a analisar e perceber que o que Jesus está dizendo
é uma questão importantíssima, que a gente pode olhar para o texto e dizer assim, Jesus está preocupado em separar-se dos discípulos, mas não vai deixar eles sozinhos. E aqui Jesus começa a falar desse outro consolador. É indispensável também refletir sobre este nome de consolo, né? Porque Jesus consola as pessoas, porque Jesus é aquele que vem dirigir as pessoas, é aquele que vem dar estas palavras que mudam as pessoas. É a pessoa que vem tirar o sofrimento dos outros a partir da vontade de Deus. É a pessoa que vem se compadecer, é a pessoa que vem acolher, é a pessoa... Esse é o consolo que Jesus traz. E Jesus está dizendo para eles, olha, eu vou trazer outro consolador, porque eu vou para o Pai e ele vos dará outro, para que fique para sempre com vocês. Ou seja, desse vocês não vão se separar mais. Vai estar sempre com vocês, sempre. E ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vem nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. E me parece que o que Jesus está fazendo é dizendo para eles que haverá uma manifestação do poder de Deus que será no interior do homem. Parece que aquele versículo de Ezequiel, que vos darei um novo coração e vos encherei com o meu espírito e vos darei, né, o meu espírito, é de fato o cumprimento em que Jesus está dizendo, eu vou para o Pai e vou mandar para vocês o meu espírito que habitará em vós. Então a gente começa a perceber que na manifestação do Espírito Santo, que vem nos consolar, o outro consolador, ele precisa agir em nós manifestando consolo para as pessoas. Essa é a manifestação do Consolador. Por isso que o texto de Isaías vai dizer consolai-vos, consolai-vos. Né? É uma repetição de várias vezes dizer consolo, consolo, consolo. Mas é isso aqui. Que se nós agirmos segundo a vontade de Deus, aquilo que a gente está pedindo é para que Deus se manifeste em nós. E se o nome dele é Consolador, nós precisamos levar consolo às pessoas. A partir da ótica do Espírito Santo, a partir da lógica de boas novas do Evangelho, a partir da lógica de dizer assim, olha, se o mundo seu ruiu, nós vamos em nome de Jesus proporcionar para que você tenha um novo mundo, cheio do Espírito Santo, com as boas novas do Evangelho, que vai te potencializar para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas tudo isso precisamos usar não para que eu e você seja glorificado, mas nós vamos usar isso para que o Pai seja glorificado a partir da ação milagrosa do Espírito Santo, a partir do nome de Jesus e a partir daquilo que eles irão operar dentro da comunidade em que fazemos parte. Então, Jesus está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou me separar, porém, vai chegar alguém que eu vou interceder junto ao Pai e ele vai mandar para vocês. É isso que Jesus vem dizendo de forma meio enigmática, né? Não, olha, eu vou para um lugar e vocês não sabem onde é esse lugar, vocês não podem ir agora, vocês não vão, mas aonde é? Que caminho é esse? Como chegar ao Pai? E Jesus está dizendo totalmente diferente. Jesus está dizendo assim, olha, na verdade, se aproximar do Pai não é um lugar, não é um conceito, né? Não é um ensinamento. Na verdade, se aproximar do Pai é ser como Jesus, porque ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa relação que se tem com Jesus é conhecer o Pai. Essa relação que se tem com a verdade, que é uma pessoa, que não é um conceito, mas é uma manifestação de relação com outras pessoas, que faz com que a gente conheça o Pai. E não é um lugar específico, e não é uma pessoa específica, mas é o reino de Deus hoje, é o corpo místico de Cristo. E é esse conhecimento pessoal de Cristo que nos aproxima pela fé do corpo de Cristo e nos faz conhecer o Pai.
E não é definições, como a gente sempre recitou quando era criança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Então, você precisa conhecer os principais ensinamentos de Cristo. Então, você precisa não ligar para o pecado. Tá, isso faz parte e é também a verdade, mas a verdade é relacional. E não é só relacional de só me relacionar com Cristo, mas é relacional de fazer parte da relação com o corpo de Cristo hoje, que é o que está na terra. E aí a gente dizer, olha, mas nós somos esses que fazem parte do corpo de Cristo, por quê? Porque vocês podem ver em nós as mesmas obras de Cristo. Aí que é um apertinho, né, da coisa. Porque se vocês não creem em Cristo, mas creiam em Cristo, pelo menos pelas obras que nós estamos fazendo, aí a gente tem uma dificuldade. Porque a gente precisa analisar se as obras que estamos fazendo hoje, como comunidade cristã, como igreja verdadeira, como uma igreja que está buscando fazer parte do reino de Deus, a gente precisa analisar se as nossas obras manifestam a face de Cristo. Se as nossas obras ela têm de forma clara a face de Cristo. Se as pessoas estão olhando para o nosso comportamento na comunidade, e aí aqui eu digo não comunidade como somente a comunidade de fé, mas a comunidade como sociedade, e estão olhando para nós e dizendo assim, ali a igreja, aquelas pessoas são pessoas que nos consolam. São pessoas que nos animam para a vida. São pessoas que têm boas novas do evangelho para nós. São pessoas que mostram para nós que nós estamos errados, mas não nos põem para fora. São pessoas que nos acolhem para que a partir dessa relação elas sejam transformadas. Então há uma reflexão importantíssima que eu preciso fazer e que você também precisa fazer. E a partir dessa relação, a gente olhar e falar assim, não, eu acho que nós precisamos ser um pouquinho melhores e mais parecidos com Cristo. Porque as pessoas já têm a imagem de Cristo definida. Algumas também têm a imagem de Cristo distorcida. Mas nós precisamos dizer como Jesus disse. Se você vê, veja Jesus pelo menos que seja nas nossas obras. O texto segue. E na sequência do texto, o verso 20, onde nós paramos, lemos até o 19, ele diz assim, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa é a relação. Porque é isso que Jesus quer e sempre desejou, porque a obra salvífica de Jesus é essa. Que Deus esteja em Jesus e que Jesus esteja em nós, porque o texto vai dizer assim, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Percebam, na verdade é aquela fala que parece que soa estranho, é um morar dentro do outro, né? Deus morar em nós e nós morarmos dentro das pessoas. Por que morar? Por que estar como essa conexão tão intrínseca, tão junta? Para quê? Para que você sinta o que o outro sente, para que você sofra quando o outro está sofrendo, para que você se alegre com a alegria do irmão, para que você console quando o irmão precisar de consolo, para que você motive quando alguém estiver desmotivado. É por isso que um precisa estar dentro do outro, para que a gente seja um corpo orgânico. E aí ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Olha
a resposta que ele vai dar. Primeiro ele diz assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, em que será amado de meu Pai, e eu virei para ele e me manifestarei para ele. E aí há uma pergunta, peraí, mas Jesus vai manifestar para alguém, ou Jesus vai manifestar para todo mundo? E da onde o Senhor vem, entre outras coisas, ele está dizendo, olha, na verdade, o que Jesus vem fazer é isso, morada em nós. A manifestação que Jesus está falando aqui não é uma manifestação visível da glória de Jesus e da manifestação corpórea, exaltada. Não é isso que Jesus está dizendo, olha, eu manifestarei para ele, viremos para ele e faremos nele morada. Agora, a pessoa do Espírito Santo é a manifestação total da Trindade, que é quem habita em nós. E aí ele está dizendo assim, eu vou me manifestar dentro das pessoas. Eu farei morada e habitarei naquele que me ama e ama meu Pai. Então é lógico e é nítido a relação que Jesus apresenta a partir dessa passagem, em que Jesus quer tratar-nos e cuidar daquilo que está no mais profundo do nosso interior. Por isso que a preocupação deveria ser fora da lógica, né? Porque a gente tenta, às vezes, fazer a coisa surgir de outra forma. A gente quer fazer com que a transformação seja externa. A gente não pode negar a transformação externa somente. Mas o interior é a parte mais importante do ser humano. Porque o próprio Jesus vai dizer lá no capítulo 5 ou 6, ele vai dizer assim, de Mateus, ele vai dizer assim, olha, aqui que a lei está dizendo, não matarás? Ele está dizendo assim, olha, não. Eu, porém, vos digo, se encolerizar no seu coração, se irar e intentar no seu coração matar alguém, você já pecou. Mas espera aí, a lei está dizendo não adulterarás, se intentar no seu coração, ou desejar e cobiçar uma mulher, já adulterou. O que é que Jesus está trabalhando? Jesus está trabalhando a origem, aonde nasce o problema, no interior do homem. E quando Jesus diz assim, nós vamos fazer nele morada, lá no interior do homem, Jesus está transformando o homem a partir do interior para o exterior. Então Jesus vem trazendo essa lógica da relação com Jesus, de uma nova relação e não daquela outra relação, que transforma e que bagunça os pensamentos dos discípulos. Se você imagina uma preocupação com o distanciamento de Cristo, uma preocupação em que Jesus se afastaria e agora o que seria de mim? E Jesus totalmente ensinando uma relação totalmente difícil de se compreender até então. Nós hoje temos vários outros textos para falar sobre isso e nós já compreendemos assim, mas imagina ouvir isso pela primeira vez, sem um texto, né? Sem vários outros textos correlacionados que possam me dar uma compreensão melhor. É uma coisa nova, é algo totalmente surpreendente, mas Jesus está dando para eles um consolo. Porque neste momento de turbulência, Jesus está dizendo, mais aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai vai enviar para vocês, ele vai ensinar para vocês todas as coisas e vai fazer vocês lembrarem. Então, há duas questões que são importantes na lembrança. Há o ensinamento, que precisa ser lembrado para que a gente faça segundo a vontade de Deus, mas a lembrança de que o Senhor Jesus pode nos consolar. E eu acho que, por mais que Jesus diversas vezes fala em vinda, por mais que Jesus fala diversas vezes em ir e vir, o todo dessa passagem está em consolo, porque ele começa dizendo que as pessoas estão turbulentas, que as pessoas estão preocupadas, mas ele está dizendo assim, se lembre que você crê em Jesus Cristo, se lembre das coisas que Jesus já fez, leia textos que animem a sua fé, leia textos que consolem o seu coração. Viva novas experiências com Deus, porque se nós não tivermos momentos difíceis da vida, nós jamais vamos testificar ou testemunhar o milagre de Deus. Então, meus irmãos,
que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus console o seu coração, mesmo que você esteja vivendo dias de trevas terríveis, mesmo que você passe por momentos tristes da sua vida, que esteja passando. Lembre-se de uma coisa, há um Espírito Santo dentro de você que pode e quer te consolar, mas há pessoas aqui também que desejam dar para vocês palavra de consolo. Não se esqueça que Deus está conosco. Não se esqueça que os dias difíceis passam. Não se esqueça que nós ainda vamos respirar aliviado, dizendo, graças a Deus, passou. E nós estaremos, em nome de Jesus, amparados por amigos que lutaram conosco, que oraram por nós e que estaremos juntos um dia abraçados e dizendo, glória a Deus. Pensávamos que não íamos suportar, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. E graças a Deus que nos tem consolado por meio do Teu Espírito, que consola os nossos corações. Que Deus abençoe você, meu irmão, que tem estado comigo. Nós vamos encerrar aqui o capítulo 14, mas eu olhei para o texto bíblico aqui e eu vou ler essa única parte em que Jesus está encerrando lá no verso 27, e ele diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu vos digo, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Então o texto que fica para nós é esse texto que nos consola. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Receba essa palavra, meu irmão, que Deus possa dar paz para você, a paz que excede todo o entendimento, e que você não se turbe o vosso coração, mas como diz o texto, credes em Deus, credes também em mim. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esses poucos momentos de reflexão. Espero que essa reflexão encontre abrigo nos corações dos meus irmãos. Que eles sejam abençoados e que o Senhor conceda a ele a paz que excede o entendimento. Que eles não estejam com os corações ansiosos, mas que o Senhor dê a eles a paz que excede o entendimento. Que o teu Espírito console os corações dos meus irmãos. Que nós venhamos, por meio dessa reflexão e por meio da relação que temos com Cristo, que é a verdade, encontrarmos forças para nos aproximarmos de Ti. E seguirmos a nossa vida com medos e temores, mas não parados, porque o medo paralisa e as incertezas nos fazem não caminhar. Mas que o nosso coração, se hoje estiver turbado, o Senhor nos dá paz, a paz que faz com que a gente se levante e siga adiante para glorificar o Teu nome, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? É um prazer mesmo, mais uma vez, estar com vocês. Eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado nos nossos vídeos de EBD. Espero que você esteja conosco sempre que nós postarmos vídeo. E que o Senhor Jesus te abençoe. Até breve, Deus abençoe.